Quando você pensa em Estados Unidos, o que vem à cabeça? A Estátua da Liberdade, hot dogs, Italian Beef, talvez a Disney ou o Pier Santa Mônica. Mas e o futebol? Não esse futebol. Aquele que a gente conhece e gosta de chamar de nosso. Os americanos também gostam, mas lá eles chamam de soccer. Daí o nome do campeonato americano, Major League Soccer. Ou para os íntimos, MLS. A liga que começou em 1996 com 10 clubes e hoje são 26, com mais 4 prontos para começarem a jogar nos próximos anos, já está entre as 10 maiores ligas do mundo em média de público. Mas como nasce uma liga esportiva? O que a diferencia de todas as outras? E qual o impacto do maior esporte do mundo no maior mercado esportivo do planeta? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Rayane Rodrigues e esse é o 9º episódio do Quero Saber com Rayane Rodrigues. Bom, quando a gente fala de campeonatos de futebol, a primeira coisa que nos vem à cabeça é campeonato brasileiro, as ligas europeias que são recheadas pelos seus grandes times, mas vamos trazer um pouco disso para mais próximo da gente. Uma dessas outras ligas que existe fica no continente americano, que é a Major League Soccer. É uma liga muito vasta e com muitas coisas diferentes. Ela é uma ótima liga se você quer assistir um futebol só por assistir, ou se você se interessa pela gestão esportiva. Mas vamos conhecer aqui agora um pouquinho mais sobre a liga. A Major League Soccer nasce em 1996 e vem como uma contrapartida exigida pela FIFA ao selecionar os Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo de 1994. O responsável pela execução da Copa é quem acaba sendo o fundador da liga e mais tarde o presidente da US Soccer, a Federação Americana de Futebol, Alan Rothenberg. O impacto dele é tão grande no esporte que a primeira taça da liga foi nomeada Alan I. Rothenberg Trophy, que foi entregue aos campeões da MLS entre 1996 e 2007. A liga começa com 10 times espalhados pelo país: Tampa Bay Mutiny, DC United, New York Metro Stars, New England Revolution, Columbus Crew, Kansas City Wiz, Dallas Burn, Colorado Rapids, Los Angeles Galaxy, San Jose Clash. O primeiro jogo da história foi a vitória do San Jose Clash por 1-0 em cima do DC United, com o gol de Eric Winalda. O United se tornaria mais tarde o primeiro campeão da MLS ao vencer o Galaxy por 3-2. O número de times cresceu em 1998 com a entrada do Chicago Fire e do Miami Fusion. E apesar da contratação de 2 clubes em 2002, a liga não parou de crescer desde então, e já são 26 clubes disputando a temporada de 2020. Eles são divididos em 2 conferências, Leste e Oeste, e jogam entre si em temporada regular por 38 rodadas. Ao final, quem tiver mais pontos no geral, leva para casa o Supporters Shield. Os 6 primeiros de cada lado se enfrentam num mata-mata até que seja definido o campeão de cada conferência. E esses 2 times se enfrentam na grande final, a MLS Cup. Os times que mais ganharam a competição até hoje são Los Angeles Galaxy, com 5, e o DC United, com 4, sendo que cada um tem 4 Supporter Shields também. Ainda assim, a liga é muito competitiva, já que em apenas 25 anos, 13 times já foram campeões. Bom, depois dessa pequena aulinha de história, dá pra ver que essa liga é relativamente jovem, ainda mais se a gente comparar ela com as grandes ligas europeias ou até com o Campeonato Brasileiro. Criar uma liga nova nunca é fácil, ainda mais em um país onde já tem outras 4 grandes ligas. É uma missão que pode parecer impossível, mas que com certeza deu muito certo. Bom, agora pra gente conhecer um pouco mais a fundo dessa história da liga e como a liga funciona, eu vou chamar o meu convidado de hoje que vocês já conhecem, Cauã Marcelos. Graduado em Publicidade e Propaganda, MBA em Gestão Esportiva pela DePaul University em Chicago, com passagem pelo Chicago Fire da MLS, especialista em pesquisa e análise de mercado. Tudo bem, gente? Tudo bom, Cauã? Tudo certo. Prazer estar aqui no canal, desse lado agora da conversa. Sempre legal. Então eu soube que você não ia poder gravar e tal. Eu falei, então deixa que eu gravo, mas só se você for meu convidado. É muito bom, é bom para dar uma variada, dar uma mexida no canal.
É sempre bom, né? E vamos contar por que a gente fez essa mudança hoje? Bora. Tá, então eu vou contar, Conte. porque eu sou a animada, tá bom? E hoje o canal é meu, tá bom? Manda bala. Ontem, pra quem não sabe, foi dia do irmão. E como a gente é irmão, a gente decidiu fazer essa surpresinha pra vocês. Espero que vocês gostem. Vai ficar legal. Vai ficar da hora, vai ficar. Gostei. Bom, vamos lá. Me conta um pouquinho da sua história profissional, então. Bom, eu formei em publicidade, comecei na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Depois mudei para Léo Burnet, TaylorMade, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo, na verdade. Mudei para Embi Morumbi, finalizei minha graduação lá. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, onde eu comecei a fazer o meu mestrado. Comecei na University of Tampa, em Tampa, perto ali de Orlando, na Flórida. Depois do primeiro ano, eu fui para DePaul University, em Chicago. E aí sim comecei o meu mestrado em gestão esportiva, né? Um MBA, um mestrado em administração com foco em gestão esportiva. Foi nessa época que eu estava em Chicago que eu fui trabalhar no Chicago Fire. Vocês estão vendo aqui o distintivo e a camisa. Trabalhei 1 ano no Fire. Foi uma experiência incrível. Acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na vida. Ali eu tive a oportunidade de entrar de cabeça mesmo na parte de estudos de mercado e análise estatística e tudo mais. Depois trabalhei mais um pouco nos Estados Unidos, depois de finalizar meu mestrado, trabalhei também na parte de criação e venda de conteúdo digital. Finalizei meu período lá, vim aqui voltei para o Brasil, voltei para Santos, agora estou trabalhando na MSC. Acabou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Brincadeira. Antes de eu, de fato, começar a falar sobre a fazer as perguntas e tudo mais, eu só queria deixar bem claro que eu, como irmã e como sua família, e eu digo isso em nome de todo mundo, somos todos muito orgulhosos por todo o seu caminho e tudo que você percorreu. A gente tem muito, muito orgulho de você, a gente te ama muito, estamos sempre torcendo por você. Obrigado, pequena. Então vamos à primeira pergunta. Me conta como nasceu a Major League Soccer e qual é o contexto da liga lá nos Estados Unidos. Bom, a Major League Soccer tem um começo bastante interessante, assim, e até um tanto quanto caótico, na verdade. A liga surge em 96, nos Estados Unidos, mas pra gente entender o contexto em que ela surge, a gente tem que voltar algumas décadas aí. Antes da Major League Soccer, a gente tinha uma outra liga nos Estados Unidos, que era a NASL, North American Soccer League. E ligas nos Estados Unidos, no geral, elas são muito diferentes do que a gente costuma ter no Brasil, até na Europa e tal. Não é aquele campeonato constante que tem há quase 100 anos no Brasil, aqui desde 59. Enfim, a gente não era esse modelo, não era esse esquema. Então, a NASL ela começa em 69, ela vai até 83. E a NASL, ela tinha uma estrutura que ainda é uma estrutura fechada, assim como todas as outras ligas, né? Não existe ascenso e descenso. Só que você tinha uma estrutura em que cada clube podia gastar o quanto quisesse. E foi aí, por exemplo, que o New York Cosmos monta um timaço, só eles ganham. E o que acontece é que eles começam a expandir, vão para um monte de cidade. Enfim, essa liga ela passa por muitos problemas financeiros, todos que você puder imaginar, e ela acaba falindo. Ela vem à falência em 1983, e aí logo depois de 1983, com a liga já morrendo, o último campeão, inclusive, é um time de Chicago, o Chicago Sting. Depois disso vem os Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984. E os Jogos Olímpicos de Los Angeles, num geral, para a questão da gestão esportiva é muito importante. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente tem uma profissionalização, uma comercialização muito grande de um esporte, de um evento global. Até a Copa do Mundo tinha seus patrocinadores e tudo mais, mas nada era explorado do ponto de vista de potencial comercial como foi a Olimpíada de 84. Muito por conta dos Estados Unidos, que já estavam muito acostumados a explorar esse potencial comercial das suas próprias ligas, da NFL, da NBA, da MLB. NBA nessa época nem tanto, mas
principalmente a NFL e a MLB, já estavam muito consolidadas. E aí, nesses Jogos Olímpicos, tem a competição de futebol, e quem organiza essa competição de futebol é um cara chamado Alan Rothenberg. Ele é responsável por toda a logística, a implementação e tudo mais, e se torna um dos maiores sucessos daquela edição das Olimpíadas de 84. Tem mais de 1 milhão de pessoas nos jogos ao todo e tal. E a FIFA fica muito impressionada. E a FIFA fala para os Estados Unidos montarem uma proposta para sediar a Copa, uma das próximas Copas. Eles tentam, primeiro, a primeira tentativa deles é para 86, só que não dá certo, eles usam uma estratégia muito errada, e aí eles tentam de novo, e aí em 1990, se eu não me engano, a FIFA dá a Copa de 94 para os Estados Unidos, que o Brasil acaba ganhando, diga-se de passagem. E aí a FIFA, com esse processo, o que acontece? Eles começam a perceber que a implementação da coisa estava um pouco vagarosa, né? Não estava andando muito bem. Então eles chamam o Alan Rothenberg, que estava envolvido, mas não estava muito ali no dia a dia da coisa. E aí eles falam pro Rothenberg, falam, olha, se vocês não colocarem você na liderança do projeto, a gente vai tirar a Copa. Porque não está andando do jeito que a gente quer. Não tinha direito de transmissão na televisão, os patrocinadores não estavam aderindo. E aí, nesse momento, o Alan Rothenberg começa a ser presidente, passa a ser presidente ele é votado, obviamente, ser presidente da Federação Americana, US Soccer. E aí ele começa a trabalhar na implementação da Copa do Mundo de 94. Como uma das contrapartidas para essa Copa do Mundo era a criação de uma liga profissional de primeira divisão. A gente tinha umas outras ligas menorzinhas no momento ali E aí ele tem a ideia ele pega um pessoal da firma dele para criar o modelo de negócio. Quando ele cria o modelo de negócio, não é ele que cria, na verdade, é um outro cidadão chamado Mark Abbott, que até hoje é presidente da liga, ele não é comissário, mas ele é presidente. Ele monta... Ele tá vivo Oi? ainda? Ele tá vivo ainda? O Alan Rothenberg tá vivo ainda, o Mark Abbott, que é o cara que cria o modelo da liga, tá vivo também até hoje, inclusive está na Major League Soccer. Eles olharam o modelo da NSL e a primeira coisa que eles pensaram é, bom, primeiro de tudo, a gente não pode deixar todo mundo sair gastando à torta e à direita. Não pode, a gente tem que segurar um pouco e fazer com que todos os clubes consigam investir mais ou menos no mesmo nível, porque a ideia deles era de que ninguém queria torcer para um time que não tivesse chance nenhuma de ganhar. Entendeu? Então, o que eles fazem? O Mark Abbott cria a primeira incepção de uma liga de entidade única, que se mantém até hoje. Então, o que ele propõe? Que, na verdade, todos os times seriam da liga. A liga é dona de todos os times. Diferente, por exemplo, de outras ligas americanas, como a NFL, a NBA, onde você tinha os times e os times criam a liga. Mas cada um é a sua entidade própria. Na MLS, não. Na MLS, você tem todos os times dentro do guarda-chuva corporativo da liga. Então, quando você compra um time na MLS, você, na verdade, está comprando uma parte da empresa MLS e você ganha o direito de operar um time numa cidade X. Todos os logos, propriedades intelectuais, copyrights, tudo é da liga, não é dos clubes. E Sendo assim, Fala. A liga pode escolher quem ela vai contratar como jogador? Essa Ou isso já é uma coisa que é só dos times? É um acordo? Não, isso é uma como ótima funciona? pergunta, porque o que acontece? No começo, era exatamente isso que acontecia. Aliás, até hoje. Porque se os times são da liga, até né? hoje, Então, teoricamente, a liga quando um jogador manda. assina um contrato, ele assina um contrato com a liga. Ele não assina um contrato com o clube. Hoje, os clubes vão até os jogadores, eles fazem as negociatas, contratam, acertam quanto que vão pagar, tudo dentro dos tetos, e a liga tem uns mecanismos
bastante complexos, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque não vem ao caso, de teto salarial e tudo mais. O teto mesmo são quase $500 mil por ano, o que é até bem baixo comparado a outros lugares do mundo, que a liga paga, e o resto, se você quiser pagar acima disso, se você for um designated player, enfim, você assina com a liga e a liga te coloca no clube. Durante o começo da liga, ali no final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, acho que até 2002, se não me engano, quando é formada a União dos Jogadores, a MLSPA, que é como se fosse um sindicato dos jogadores, a liga fechava, a liga ia atrás do jogador, assinava o contrato e dizia: você agora vai jogar no Chicago, você vai para Los Angeles, você vai para Nova York. Era assim que funcionava no começo. Tanto é que os primeiros jogadores que a liga contrata, ela vai atrás de jogadores, 20 jogadores por time, são quase 200 jogadores. Aí ela contrata todo mundo, ela faz um draft, um evento onde os clubes, as comissões técnicas de cada clube começam a selecionar alguns jogadores e a liga vai colocando jogadores chaves em times diferentes. Tudo para que tivesse uma paridade, porque era um ponto muito importante. E assim nasce a liga, em 1996, com 10 times espalhados pelo país, dos quais a maioria deles existe até hoje, só o Tampa Bay Mutiny, que deixou de existir, e o Nova York Metro Stars mudou de nome, que agora é o New York Red Bulls. Mas a liga... Adoro New York Red A gente Bulls. tem uma história boa com essa. E assim começa a liga ali. Começa em 96, como uma contrapartida da Copa do Mundo de 94. É o Alan Rothenberg que cria o modelo de negócio do Mark Abbott. E o primeiro contratado da liga, que está na liga até hoje, é o Todd Durbin, que é responsável exatamente pela assinatura de contratos. Já assinou mais de, sei lá quantos mil contratos. Tem até os números no site da MLS, quem quiser ir lá pode dar uma conferida. Mas ele tá lá até hoje. São os dois funcionários mais antigos da liga, o Mark Abbott e o Todd Durbin. Isso me faz pensar assim, qual é a maior diferença, assim, da liga dos Estados Unidos com o que a gente vê no futebol do Brasil, da Europa, que são mais similares, assim? Tem muita diferença? Como que é isso? Como que acontece? Tem bastante diferença, sim, em algumas questões estruturais, principalmente, né? A primeira, e talvez a mais gritante delas, é que não tem ascenso e descenso. Significa, não existe... ninguém é rebaixado, os 4 últimos da liga não são rebaixados para a segunda divisão, e o pessoal da segunda divisão não entra na liga também. Não funciona assim. É um sistema fechado de clubes, assim como são todas as outras ligas americanas, a NFL é assim, NBA, MLB, NHL. O que você pensar é desse jeito nos Estados Unidos, em termos de liga profissional. Então essa é a primeira coisa, assim, é um esquema fechado. Para você entrar na liga, você tem que comprar um time. Os últimos valores aí para você comprar um time estavam em $300 milhões, né, para você ver o quanto que cresceu. Barato. 26 agora, tem mais 4 para entrar, a liga vai para 30 times. Ainda tem Sacramento, St. Louis, Charlotte e Austin para entrar. Tem 4 times. Então, assim, essa é a primeira diferença, uma grande diferença. Então, acho que essas são as principais diferenças estruturais, assim, entre o que a gente costuma ter aqui no Brasil e o que a gente tem lá nos Estados Unidos. O sistema de jogo é todo igual, regras e tudo mais. Nem sempre foi assim, mas hoje as regras são todas iguais e tudo mais. Inclusive, a MLS é uma das primeiras ligas a implementar o VAR. O modelo que a gente usa de VAR hoje aqui no Brasil nasce, inclusive, tem um embrião dele na MLS. Que aí depois eles levam para a FAB e eles adotam o modelo, que é um híbrido americano com holandês, com alemão, e aí eles espalham pro mundo todo depois da Copa do Mundo. Certo. E pelo que você tava falando, você falou das regras e tudo mais, vou pegar um gancho daí. E eu tava vendo, logo no começo da liga, tiveram várias regras, tipo, bizarras, assim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Bom, primeiro de tudo, por que a gente tinha algumas regras bizarras? Antes de a gente entrar nas regras, por que essas regras estavam lá? O Alan Rothenberg tinha uma preocupação, principalmente depois de ver o problema todo da NASL, ele tinha-se uma percepção muito, muito ruim do esporte nos Estados Unidos, né? Pro fã de esportes mediano, assim, né? O cara comum. Uma das primeiras coisas que eles fazem, o relógio, ao invés de começar no 0 e ir até 45, e depois vou começar no 0 e ir até 45 de novo, continuar do 45 até 90, o relógio era o contrário. Ele decrescia. Ele começava nos 90 e ia descendo até 0, porque era assim que fazia em todos os esportes americanos. Eles colocaram 4 substituições ao invés das 3 que a gente costuma ter, porque uma dessas substituições era para ser para o goleiro. Outra regra, que talvez seja a mais famosa, que todo mundo que começa a acompanhar a MLS e aprende um pouco da história fala sempre, são os shootouts. Os shootouts, como que eles funcionavam? Você colocava a bola na linha de 35 jardas, fica mais ou menos 35 metros do gol, e aí dali o jogador começava a correr com a bola, e ele podia driblar o goleiro, fazer quantos movimentos ele quisesse e fazer o gol. Isso acontecia toda vez que tinha um empate. Então, para quê? Para que não tivesse empate, de fato. Era exatamente para evitar empate, porque na cabeça deles, americanos não gostavam de empate. Eles imaginavam que isso, ter um empate seria um problema na aceitação da liga com os fãs americanos. Em relação ao que o futebol traz culturalmente para os Estados Unidos, ou no caso até para o Canadá, mas no caso dos Estados Unidos mesmo, como as pessoas aderiram o futebol, o soccer, né? Que para eles nunca vai ser que nem o futebol americano, mas que é um esporte que está cada vez crescendo mais. Como que é essa adesão ao soccer? Essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta que, na verdade, tem vários jeitos de responder. Por quê? Quando a gente está falando de adesão ao soccer, ao esporte de futebol, a gente pode dizer, na verdade, que a adesão ao soccer é massiva. Esse estádio que vocês estão vendo aqui atrás de mim, isso aqui é, na verdade, o Soldier Field, em Chicago, que inclusive foi o palco da abertura da Copa de 94, nos Estados Unidos. Que foi a Copa que teve o maior público até hoje. Exatamente, mais de 3 milhões e meio de pessoas assistiram, com uma média de público de 68 mil. Não sei nem contar até esse número. Isso é bom apontar, que isso foi numa época em que você tinha só 24 times, você não tinha os 32 que costuma ter. A Copa que chegou mais perto disso foi a Copa do Brasil, em 2014, aqui com 3 milhões e 400 mil e uns quebrados. Mas a dos Estados Unidos ainda continua aí com pelo menos mais 100 mil pessoas de público. E, de novo, fez isso com menos jogos. Gente. Então isso é sempre importante apontar. Esse estádio que vocês estão vendo aqui, o Soldier Field, isso aqui foi o maior público. Esse público aqui foi maior do que o público da abertura da Copa do Mundo. Esse aqui é o jogo das estrelas da MLS, vocês podem ver aqui do meu lado esquerdo da tela de vocês. Vocês podem ver que aqui é o jogo das estrelas, está jogando contra o Real Madrid da Espanha. Um público de acho, quase 70 mil pessoas nesse estádio. Então, o esporte de futebol nos Estados Unidos é o segundo maior esporte por adesão do país. Só que isso não necessariamente significa que você tem você tem essa mesma adesão para a liga. Porque uma coisa é o esporte de futebol, outra coisa é a MLS. E por que eu digo isso? Porque exatamente por conta da natureza internacional do futebol, você pode consumir futebol nos Estados Unidos sem assistir um jogo da MLS. Você pode assistir um jogo da Premier League, você pode assistir um jogo do Campeonato Brasileiro. Você acha que seria difícil? Algum jogo de outro campeonato europeu ou o Campeonato Mexicano, que é eu acho que, se não me engano, é a maior liga em termos de popularidade nos Estados Unidos por conta de todos os imigrantes mexicanos que foram para os Estados Unidos
como sempre foram muito leais aos seus times, essas pessoas não mudam e acabam passando de geração para geração o amor pelo seu time. Então você tem ainda uma Liga MX, que é o Campeonato Mexicano, muito forte nos Estados Unidos. Então a adesão ao soccer, principalmente depois da Copa de 94, começou a crescer demais, entre os americanos, principalmente. Só que isso não necessariamente, nem sempre foi proporcional à adesão à liga, à MLS, né? Isso vem sendo aos poucos. Durante muito tempo, a MLS, ela, na verdade, adotou uma estratégia de vamos fomentar o esporte no geral. Então, na verdade, eles consideravam uma coisa boa qualquer tipo de consumo de futebol, qualquer consumo de soccer. Então, se alguém estava indo para um bar assistindo um jogo da Premier League, um Chelsea contra Liverpool, ou alguma coisa parecida, era bom para a liga. E, de certo ponto, faz sentido, porque uma pessoa que assiste soccer, ela tem uma probabilidade maior de começar a acompanhar o seu time local, o time da MLS que está ali na cidade dele. Né? E eles viam os campeonatos de fora como uma porta de entrada para o esporte. Pois bem, isso funcionou muito bem durante muito tempo. Isso, de fato, começou a acontecer. Pessoas que começavam a assistir futebol europeu começaram a se interessar pelo esporte e falaram, pô, tem um time aqui do lado de casa, eu vou até lá. E aí você começa a criar uma cultura de torcedores. O público que está aqui nessa imagem é bem diferente do público que você vê nos estádios, da MLS mesmo. Mas aí o que acontece? Principalmente, aí eu vou dizer, depois de 2003, 2004, a gente começa a ver uma cultura de torcedor, uma cultura de torcida nos Estados Unidos. Isso vem junto com a construção dos estádios de futebol. Porque no começo da MLS, os times jogavam em estádios de futebol americano. O que era um problema, porque os estádios de futebol americano cabem 60, 70, 80 mil pessoas em alguns deles, tipo o Arrowhead Stadium. São enormes. Para públicos, às vezes, de 20 mil pessoas. Então não tem condições de você ter uma boa atmosfera. É só em 99, quando você tem a inauguração do Crew Stadium, do Columbus Crew, em Ohio. Quando esse estádio é aberto, começa uma mudança de mentalidade na liga de que eles queriam ter estádios próprios, ao invés de jogar no estádio dos outros. E a partir daí você tem um monte de estádios sendo construídos. Tem acho que mais 3 estádios sendo construídos nesse momento, de outros times que estão para entrar. E você tem, até hoje, você tem times que conseguem ter estádios de futebol americano lotados. Caso, por exemplo, do Atlanta United, que joga junto no mesmo estádio do Atlanta Falcons, da NFL. E tem até hoje o maior público, 70 e tantas mil pessoas no estádio. Então, você tem essa adesão. Você tem o Seattle Sounders, que joga também no mesmo estádio do Seattle Seahawks, da NFL, que é o Central Link Field. Mas só a partir de você ter estádios próprios, com uma atmosfera própria para o jogo de futebol, própria para o tamanho de público que se tinha, é que você começou a criar uma cultura de torcedores. Então, hoje você vai nos estádios da MLS e você começa a reconhecer certas coisas que você vê aqui. Então, você ouve torcidas cantando, as torcidas têm músicas próprias, as torcidas têm seus próprios bandeirões, tem torcida organizada e mais civilizada do que a gente tem aqui também, diga-se de passagem. Tem torcida organizada, esse pessoal viaja para acompanhar o clube. Você criou bares especializados dentro da cidade só para acompanhar os times da cidade. Então, aos poucos, a presença da liga começou a criar uma cultura, cultivar essa cultura. E aí a última pedra o último tijolinho nessa estrutura toda foi exatamente quando eles começaram a criar os estádios e mudaram no meio do caminho eles mudaram que tipo de estádio eles queriam.
não só estádios em lugares afastados. Eles perceberam que eles precisavam de estádios nos centros urbanos. Então você transformou a Major League Soccer num esporte de público mais jovem, de um público que estava nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos e que gostava de fazer as coisas ali, ir num estádio, já sair, vai num bar, vai comer alguma coisa, vai numa loja. Então você colocou o time de futebol no centro da vida urbana de cada cidade. Isso ajudou muito no crescimento da liga e exatamente em fazer ela entrar no repertório cultural esportivo dos Estados Unidos. E é uma coisa que vem crescendo até hoje. Inclusive, a liga tem hoje da mesma maneira que algumas empresas têm CMO, que é o Chief Marketing Officer, que é o cara do marketing numa empresa, eles têm uma CCO, uma Chief Culture Officer, que é eu esqueci o nome dela agora, mas é para cuidar exatamente dessa cultura de torcida da MLS, que tem sido muito forte essa construção nos últimos anos. Incrível. E a gente falando aqui do crescimento da liga, né? Você acha que o crescimento da liga impulsionou, ajudou no crescimento da liga de futebol, do nosso futebol, do soccer, feminino? Porque a gente tivemos muitos jogadores homens que foram jogar na liga, né? Mas a gente também teve jogadoras mulheres que foram jogar na liga feminina, que é o caso da Marta, que ganhou diversos prêmios. Todos eles, né? E como tem essa. Sim. Como que uma influenciou na outra? Eu vou dizer que certamente influenciou indiretamente no começo e hoje mais diretamente. No começo, o futebol era muito... O futebol feminino já era razoavelmente popular, muito por conta das universidades. O esporte universitário nos Estados Unidos é muito forte, o futebol feminino é muito forte no cenário universitário. A Liga Americana feminina, ela teve já várias versões, assim como teve a MLS. A última versão de uma Liga Americana, que é a recente, que é a NWSL, obviamente a popularidade da MLS é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a MLS considerava uma vitória para eles, que tivesse gente assistindo o jogo da Premier League, porque uma pessoa que se interessa por futebol, por soccer, é mais propensa a torcer para o clube local, a mesma lógica podia ser aplicada à NWSL. NWSL é National Women's Soccer League, Liga Nacional de Futebol Feminino. Uma pessoa que estivesse torcendo para o seu time local daquela cidade, existia uma possibilidade maior, uma propensão maior dessa pessoa torcer ou começar a se interessar pelo seu time local de futebol feminino. Isso foi sendo levado meio que a banho-maria durante muito tempo. E aí, nos últimos, eu vou dizer, 5, 6 anos aí, talvez até menos, acho 4, 5 anos, na verdade, a gente começa a ter um efeito mais direto. Direto em qual sentido? No sentido de que você tinha... você começa a ter, na verdade, os donos dos clubes da MLS começando a comprar ou financiar time de futebol feminino. Você falou da Marta, um bom exemplo é o Fernando Silva, que é o brasileiro dono do Orlando City. Ele cria o Orlando Pride, que é um time de futebol feminino que joga na NWSL, e ele, inclusive, contrata a Marta durante a Marta joga por lá há alguns anos. Então, na verdade, o que acontece? Agora você começa a ter clubes da MLS também investindo no futebol feminino. Então, eu imagino que, indo para o futuro aí, eu imagino que isso começa a se tornar um pouco mais de tendência. A gente vai ver outros times da MLS também investindo em times da NWSL. O que é bom para todo mundo. Perfeito. E as recomendações? O que você me recomenda assistir, ler, qualquer coisa do tipo sobre a MLS ou sobre o futebol lá, história? Me fala uma coisa. Vamos lá. Tem algumas coisas muito interessantes para quem quer ler a respeito, para quem curte ver a liga, né? Primeiro de tudo, eu recomendaria você assistir um jogo.
da MLS. Aqui no Brasil, quem transmite é... Eu já assisti, tá? Acho que o livro mais legal que tem para quem quiser conhecer a história é um livro chamado Long Range Goals, The Success Story of Major League Soccer. Estava até pegando o nome aqui direitinho. Eu não sei se esse livro tem versão em português, mas ele conta toda a história da MLS, desde da fundação, desde da FIFA pedindo para o Alan Roethlisberger exigindo que fosse criado uma liga de futebol de primeira divisão dos Estados Unidos, até o livro foi publicado em 2011, 2012. Então, até esse ponto, que é um ponto de crescimento da liga. Outro livro que eu vou recomendar é o United States of Soccer. Também conta a liga, a história da liga, no geral, mas tem uma Você outra não tem pegada. ele aqui? Tá atrás de você, inclusive. Tá bem atrás de você, diga-se. É esse? Oi? É esse. Isso. Ele tá sem a capa aí, mas, enfim, é esse livro aí. Então, ele traz alguns detalhes diferentes. É basicamente, obviamente, a mesma história, porque história é história, né? Mas ele traz algumas perspectivas diferentes. Fala até da criação das camisas, da criação da marca da MLS, que é muito interessante do ponto de vista de marketing. É muito bom. Então, eu estou numa pegada de livros, então eu vou recomendar como o futebol explica o mundo. Ele não fala da MLS, ele fala de futebol mesmo. Ele explica a globalização através do futebol. Mas o último capítulo desse livro fala especificamente do futebol nos Estados Unidos. E ele faz uma analogia muito interessante de como os Estados Unidos sempre resistiu a importar qualquer coisa, qualquer aspecto cultural. Maravilha. A minha recomendação é que vocês escutem a minha história. Estávamos em Nova York, né? Isso. Em Nova York, né? Estávamos em Nova York. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu avô, minha avó. Estávamos em família. E a gente decidiu que a gente ia assistir o jogo do New York Red Bulls, que estava rolando lá, contra o Chicago Fire. Certo? Isso. Beleza. A gente chegou lá, eu sinceramente não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu achei muito legal um jogo de futebol fora da Vila Belmiro. E, eu cheguei lá, eu tava, animadora, eu nem sabia o que estava acontecendo, aliás, eu não sabia nem quem estava jogando. Aí eu falei, irmão, você vai torcer pra quem? Aí ele, pro Chicago Fire, meu time. Aí eu falei, e qual é a cor dele? Eu não sei qual ele é. Aí ele falou, ele era o de vermelho. De vermelho, não, né? acho que eles estavam jogando. New York Red Bulls tava... jogando. Não, eles estavam jogando de vermelho e o New York Red Bulls estava jogando de branco, acho que é isso. Aí eu falei assim, então tá bom. Vou torcer contra você. Porque lá é tudo misturado, arquibancada. Sim. Então, né, de boa. Aí meu pai querendo unificar e deixar a paz rolar entre nós. Ele falou, Rayane, torce pro mesmo time que seu irmão. Apoia ele. Eu falei, não, senão eu não estaria fazendo meu papel. Beleza. Foi passando o jogo. Óbvio que o New York Red Bulls era muito melhor e eles ganharam. E eu, fiquei animadona. Eu virei fã só daquele dia. Só que o mais engraçado foi quando o New York Red Bulls fez um gol. Porque aqui no Brasil, o que acontece quando rola um gol? Todo mundo grita, todo mundo pula, todo mundo xinga. E o que eu fiz quando o New York Red Bulls fez um gol? Eu pulei, gritei e, fiz uma caquice no meu irmão e tudo mais. Minha cabeça. Eu acho que até os jogadores me olharam. Porque todas as pessoas à minha volta levantaram e bateram palmas. Eu falei, meu Deus. Foi o que tá acontecendo? Uma experiência engraçada. E aí, todo mundo começou a me olhar, porque eu era a única doida, eu gritava, gente, porque pra mim é normal, eu vou assistir jogo de futebol e, nossa, é o meu momento de gritar e perder a voz. Naquele momento, eu acho que assim, nossa, todo mundo me olhou, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Aí meu irmão, então, é que aqui eles só batem palma. Eles só batem palma. Aí eu começou uma atriz treinada, né, vocês que viram meu quadro, vocês sabem que eu sou uma atriz treinada. Então eu fingi que nada aconteceu. Soltei o meu irmão e bate palma. Irmão,
Muito, muito, muito obrigada por ter participado, porque, bom, o canal é seu e desde o começo eu falei que a gente tinha que ter uma entrevista com você para as pessoas te conhecerem. Eu amei poder fazer parte disso, poder te entrevistar, principalmente por ser dia do irmão. Eu te amo demais e muito, muito, muito obrigada. Toma cuidado que eu vou roubar o seu canal para mim. Eu adorei Me parece fazer inevitável. perguntas. Aliás, eu vou, na realidade, estar mudando minha faculdade e estarei entrando na faculdade de jornalismo no ano que vem. Já que eu nunca entrei na faculdade de jornalismo, por mais que as pessoas dissessem que eu tinha que entrar, né? Entra você. Exatamente. Eu vou entrar, tá tudo bem. Mãe, vou mudar de faculdade pela 3ª vez. Obrigada, irmão. Obrigada mesmo. Beleza. Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com o Cauã Marcelos. Espero que vocês tenham gostado muito da entrevista. Eu gostei muito de estar do lado de cá hoje. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi muito legal dar essa entrevista de um jeito que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o Cauã, que de fato é o dono desse canal e não eu. Bom, gente, sempre importante lembrar que o próximo episódio só daqui a 15 dias. E o meu Instagram e o Instagram do canal vão aparecer aqui embaixo. Então segue a gente, confere tudo lá. Não percam nada. Também todas as recomendações dadas pelo Cauã vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam, conhecimento vive em todo lugar, cabe a você ir atrás dele. Até a próxima! Olá! Esse costuma ser o meu canal e não costuma ser o meu quadro. Mas hoje, como tudo tá trocado, esse vai ser o nosso quadro. O que você vai ver aqui hoje é o que acontece quando duas pessoas conversam sem saber do que elas estão falando. E o que acontece quando um apresentador acha que ele apresenta um game show. Não tente fazer isso em casa, mas se você tentar, manda pra gente. Valeu. Valendo! Ok. Ó, primeira pergunta. Tá! Em que ano foi fundada a Major League Soccer? 1996! Quem foi o primeiro campeão da Major League Soccer? Errei já! São José Clash! Não valeu. Ponto pra ninguém. Tá! A resposta certa é DC United. Próxima pergunta. Tá parecendo o Fábio Goulart. Charonco. Quem foi o último campeão da Major League Soccer? São José Clex! Desencana, Rayane. Primeiro que São José Clash nem existe mais. Acabou. Não. Ai, já sei! É, Começa com que letra? um S. São Francisco? Um pouco mais em cima. Cincinnati! Mas é com S. Cincinnati com C, Rayane. Vamos lá. Próxima pergunta. Onde fica a sede da Major League Soccer? Estados Unidos? Errada não tá. Errada não tá. Qual cidade tá a sede da Major League Soccer? Chicago. Não. Nova York? Isso. Aê, mãe! Próxima e última pergunta. Quantos times tem no estado da Califórnia? 2. Não. 4? Acertou. Aê, mãe! Gente, se vocês querem mais vídeos com a Tia Li, comenta aqui embaixo. Tchau!